Fala, fala, turminha! Eu, professor Saulo Silva, estou aqui de volta para darmos continuidade às nossas aulas remotas. Espero que todos estejam bem, né? E tenham aproveitado esse recesso, né, para descansar e para voltar mais dispostos para aprender cada vez mais. Então, turminha, nós estamos na nossa 10ª aula teórica e vamos pensar um pouquinho, né? O conteúdo que nós vamos ver é a ginástica, mais especificamente a cultura corporal da ginástica. Então, gente, quando falamos em ginástica, o que é que vem à mente? Né? Com o movimento hoje em dia das Olimpíadas, vem as apresentações da ginástica artística, né? Da ginástica rítmica, com suas acrobacias incríveis, com suas apresentações encantadoras, né? Também vem, né, o que hoje em dia é mais praticado pela humanidade, que é a questão das academias, em busca de corpos bonitos, corpos perfeitos, bem esculpidos, né? Que isso chega ao auge com o fisiculturismo, com músculos e corpos cada vez mais definidos. Então, turminha, né, vem a pergunta, que é ginástica, né? Por que ela foi criada? Onde e quando ela surgiu? Qual o significado da palavra ginástica? E aí, será que você sabe? Como ela entrou, né, na escola, fazer parte do currículo escolar? E são essas perguntas que eu pretendo responder na nossa aula, né? Então é importante a gente revisar os períodos históricos da humanidade, porque a gente vai passar por ele. Porque toda construção humana é um processo, então a gente tem que caminhar dentro desse processo. E aí são 4 períodos históricos, né, bem definidos, né? A pré-história, Idade Antiga, né, que é a questão dos castelos, ou desculpa, das pirâmides, da Grécia, né, de Roma, como também e temos a Idade Média, né, com os castelos, reis, rainhas, né, e os cavaleiros. E logo depois, com a criação da máquina, nós temos a Idade Contemporânea, que é o período que nós vivemos hoje, né? Então, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea. Então, turminha, nós precisamos viajar no tempo, lá atrás mesmo, aonde na antiguidade, né? Isso é uma vista maravilhosa de um dos cartões postais que a humanidade criou. Maravilhoso, muito linda mesmo. Então, gente, na antiguidade existiam muitas guerras e era preciso preparar os exércitos. Por quê? Porque exércitos bem treinados, né, pequenos exércitos bem treinados vencia grandes exércitos mal treinados. E aí está uma imagem do filme 300, né, onde os espartanos venceram várias lutas contra os persas. E atrás está uma montanha de corpos de um exército persa mal treinado. Esse é o resultado de enfrentar grupos bem treinados contra mal treinados. Então, turminha, nós precisamos ir nesse período da antiguidade, mais especificamente na Grécia Antiga, né? Com toda a sua mitologia, com toda a sua história. Então, turminha, nesse período, por conta das constantes guerras, os gregos vão criar uma forma de se exercitar para preparar os gregos para a guerra. A essa forma de se exercitar, né, eles chamaram de ginástica. Muito bacana, né? E aí vem o significado da palavra ginástica. O que significa a palavra ginástica? Então, para os gregos, ginástica significa, né? A palavra ginástica originou-se do grego, ginastéia, e tem o sentido aproximado de exercitar o corpo nu, pelado, sem roupa. Por quê? Porque dessa forma eles acreditavam que estavam chegando cada vez mais próximos aos deuses. Então, turma, nesse período foi criado o culto ao corpo. O que?
adoração ao corpo belo, bonito, surgindo o conceito de beleza. Então, o corpo bonito era esse corpo esculpido, bem trabalhado. Então, turminha, hoje em dia, definimos ginástica não como um exercício com corpo nu, mas sim os exercícios físicos que deixam o corpo forte. Então, todo exercício físico que você está fazendo, que deixa o corpo forte, ele é chamado de ginástica. E na Grécia Antiga, ginástica envolvia tudo, qualquer tipo de exercício. Atualmente, não. Atualmente, nós definimos ginástica como os exercícios físicos que deixam o corpo forte, bem forte mesmo, cada vez mais forte. E aí são imagens, né, retiradas da internet, eu não sei a veracidade dela, mas de pessoas muito musculosas. Então, seguimos. Os gregos, eles praticavam ginástica nos famosos, ou nas famosas, né, palestras ou ginásios, que eram esses lugares aí onde os gregos, só os homens podiam frequentar esses locais. Né? Por quê? Porque eles se exercitavam nu, pelado, sem roupa. Mas também era um local de aprendizado, onde eles iam discutir música, poesia, política, né? Onde eram feitas as esculturas, né? Baseadas nos corpos perfeitos dos gregos, como tem aí na imagem. E nessa imagem você deve estar me perguntando, professor, por que tem umas pessoas que estão vestidas, né? É na Grécia Antiga, gente, que vão surgir os primeiros registros de professores. E aqueles dois eram os professores da época, que eram chamados de ginasiarca. O que era o ginasiarca? Geralmente era a figura mais importante da educação intelectual grega, né? Comparando ao de hoje, dizer que era o diretor da escola. E também tinha um pedótipo, né? O que era o pedótipo? Correspondia ao que chamamos hoje de professor de educação física. Tinha conhecimento e prestígio comparado do médico atualmente, né? E era também responsável pela formação do caráter dos jovens atenienses. Então, os exercícios físicos eram um meio também de formar os caráteres dos jovens de Atenas e das cidades gregas. Então, turminha, por conta dessas constantes guerras, principalmente guerras entre os gregos, né, entre Esparta e Atenas, que eram as principais cidades da Grécia Antiga, essas guerras enfraqueceu, né, o exército grego. E aí ocasionou a invasão, a ocupação do território grego pelo o exército romano. E a Grécia ela vai ficar subjugada pelas leis, as normas de Roma, até que, com o domínio romano sobre a Grécia, o culto ao corpo ele foi perdendo a importância, observado na proibição das Olimpíadas em 1393 depois de Cristo, quando o imperador romano Teodósio I, convertido ao cristianismo, proibiu todas as festas pagãs. Isso incluiu, né, os Jogos Olímpicos e, consequentemente, vai sendo perdida a motivação da ginástica. Então, turminha, posteriormente vamos ter o declínio, a queda do Império Romano. Né? Roma é invadida pelos persas e aí começa uma época de muita incerteza, muitas guerras, muita destruição, onde posteriormente, né, vão ser criados os castelos, que são verdadeiras fortalezas para defender, né, as pessoas contra essas guerras. E aí vai dar início o que a gente chama de Idade Média, um outro período histórico da humanidade. Né? Então, gente, com esse período histórico, nós vamos ter a proibição dos exercícios físicos, mais especificamente o cuidado com o corpo, porque existe uma forte influência religiosa nessa época, né? Onde a adoração ao corpo era algo satânico, ruim.
né? E a concepção de corpo, ou seja, o corpo era a fonte de pecado e não precisava cuidar do corpo. E quem era contra essas orientações era queimado na fogueira. Para você ter ideia, o descuido com o corpo, ele chegou a tal forma que as pessoas tomavam banho uma, duas, no máximo 3 vezes ao ano, né? Inclusive tinha até o dia do banho, né? Que isso são outras histórias para outras aulas. Então, turma, entretanto, ainda os exercícios físicos, ele eram, né, a base da preparação dos soldados que lutavam nas cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram as guerras organizadas pela igreja para recuperar a Terra Santa, Jerusalém, né, os católicos. Então, turminha, ainda tinha, né, as pessoas que com habilidades físicas elas eram chamadas de saltimbancos, né? Saltabanco não, tá? É saltimbancos. Né? O que era que essas pessoas faziam? Elas iam de lugar em lugar, né, se apresentando, vendendo até remédios milagrosos, que não servia para muita coisa nessa época, né? Mas foi nesse período que começou a surgir, né, um movimento originário do que hoje a gente conhece como o circo. E a principal, né, apresentações era o contorcionismo e o equilibrismo malabarismo, na figura que a gente tem do bobo da corte, né, uma figura emblemática. Então, turminha, nessa época também dessas apresentações vão surgir outras festas, né, que também vão ser episódio de discussão em outras aulas. Com a criação dos castelos, a humanidade ela pôde desenvolver-se, né? E quando ela começou a se desenvolver cada vez mais, ela criou uma coisa que antes, né, não existia. Ela criou o quê? As máquinas. E aí a gente saiu do período da Idade Média para o período da Idade Contemporânea, né? O período que a gente vive hoje. E com a criação das máquinas, né, o que foi que aconteceu? As pessoas que moravam no campo, elas foram morar na cidade porque tinham uma perspectiva de vida melhor. Porém, elas eram fracas, adoeciam muito e precisava, para trabalhar nas fábricas nessa época, precisava de muita força, uma mão de obra qualificada. Então, o que foi que os estudiosos, os professores, os pedagogos da época tiveram a ideia de, com, né, as descobertas recentes arqueológicas da Grécia, com a descoberta dos escritos gregos, das produções gregas, né, eles incluíram a ginástica nas escolas. Para quê? Para fortalecer os futuros trabalhadores que iam trabalhar na fábrica. E aí vai dar desdobramento a um monte de ginásticas específicas, que isso é tema das próximas aulas, beleza? Então, turminha, vai uma orientação, uma sugestão, certo? De exercício físico. Nós temos aí 12 movimentos, né, que eles são chamados de alongamento. E aí você pode fazer eles todos os dias ao acordar, onde cada posição deve ser feita até sentir um leve desconforto, ou seja, uma leve dorzinha por 15 segundos. Então aí você, como está a imagem, pega os braços, levanta para cima, estica, 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 conta de 1 até 15, né? Depois você faz o movimento 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8º, o 9º, o 10º, né? O 11º e o 12º. Só lembrando aqui, no 15º, tá, gente? Você pode fazer esse movimento que é do pescoço para um lado, para o outro, para frente e para trás. Lembrando que vocês fazem o movimento sempre em um lado e do outro. Importante isso. Outra, né, sugestão de exercício físico são os exercícios físicos de fortalecimento,
que é essa imagem aí dessa garota, que eu chamo ele de parafuso. O que é o parafuso? Ele começa em pé e termina em pé. Então, na figura 1, como vocês podem observar, está em pé. O que é que você vai fazer? Você vai agachar, botar as mãos no chão. Depois você vai dar um saltito para estirar as pernas, como está a figura 3. Depois você vai fazer o quê? Dar outro saltito, encolher as pernas e ficar na posição de agachado. Vai levantar em um salto e ficar em pé. Aí você terminou o exercício. Então, a recomendação é fazer 3 séries. De quantas? De 5 repetições, com intervalo de cada série de 1 minuto. Então, como é? Você faz 5 exercícios, 5 repetições, descansa 1 minuto, depois faz mais 5, descansa 1 minuto, depois faz mais 5. E aí você concluiu a série de exercícios. Tranquilo? Outro exercício também que eu chamo de carretilha, né? Ele também pode ser feito em casa e por qualquer pessoa. Basta você estar agachado, né? Os pés não vão sair do lugar como na figura. Você vai elevar o quadril e vai, encaminhar com os braços até na posição de prancha, baixou o corpo, subiu e voltou para a posição de agachado, né? Também você pode fazer 3 séries de 5 repetições cada movimento. Beleza, gente? Então, turminha, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.